Olá, bem-vindos todos ao canal Espelho, Espelho Meu. Hoje eu quero falar com você sobre como começar um trabalho com a mandala terapêutica. Se você quer se conhecer um pouco mais, fazer um trabalho de autoconhecimento, de autodescoberta criativa, essa é uma possibilidade. Como eu falei um pouquinho no vídeo de abertura do canal, existem vários tipos de mandala, cada uma com seus critérios e sentidos. Aqui a gente vai focar na mandala terapêutica, que são desenhos livres feitos em círculos. Quem trouxe essa ideia lá do Oriente para o Ocidente, mais ainda para a psicologia, foi o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Um homem que, dentro do próprio processo de busca, desenhou durante anos, todas as manhãs, uma mandala. Com a ajuda dos desenhos, ele ia acompanhando e observando todas as transformações que iam acontecendo dentro dele. Ele estimulou também bastante que os próprios pacientes desenhassem mandalas como desenhos livres, sem um padrão pré-estabelecido. Depois de Jung, muitos psiquiatras, psicólogos e arteterapeutas continuaram com a ideia e com o trabalho com as mandalas. Se você quiser se aprofundar, eu indico 2 livros. Um concebido e organizado por Jung, mas contando com a contribuição de outros autores, que é O Homem e Seus Símbolos, e outro escrito só por ele, Memória, Sonhos e Reflexões. E como então se começa esse trabalho? 3 coisas fundamentais: material, ambiente e a finalização. Mandalas podem ser feitas com tinta, lápis de cor, madeira, argila, flores secas, lãs, podem ser bordadas, enfim, com múltiplas possibilidades. Para nossa intenção, que é um trabalho de autoconhecimento, eu vou sugerir que você escolha um material que tenha várias cores disponíveis e prossiga com ele durante um tempo, para você mesmo poder reconhecer numa série, por exemplo, de 10 mandalas, seus padrões, transformações, mudanças. Aqui a gente tem giz pastel oleoso, que eu considero uma ótima opção, por ter uma intensidade de cor bem favorável. Você pode usar de forma mais suave ou mais intensa. O giz de cera, por exemplo, já não oferece essa mesma intensidade de cor. Existem caixas de 12 cores, 16 cores, 25, 36 e até 50 cores. Se você puder ter uma caixa de pelo menos 24 cores, é o ideal. Uma outra opção é a aquarela em pastilha, que é bem diferente do giz pastel oleoso, tem uma densidade muito menor, já que o material é solúvel em água, mas pode ser uma escolha. O ideal como uma base para o trabalho é uma folha branca. Você pode optar pelos blocos escolares, que são sempre mais baratos. O importante é que seja branco. E se você for escolher usar a tinta, é importante que o papel seja um pouquinho mais grosso. Uma gramatura 140 gramas é suficiente. Se você for usar o giz, 120, 100 já é bastante. Os blocos são sempre retangulares, mas é fundamental que a gente desenhe mandala numa base quadrada. Faz parte da própria definição da mandala. Um círculo dentro de um quadrado ou um quadrado dentro do círculo. O quadrado representa a dimensão material, manifesta, concreta. E o círculo representa o não manifesto, o imaterial. Os dois juntos, a mandala, o arquétipo da totalidade, o si mesmo, segundo Jung. Você pode usar também um prato ou uma bandeja como base para você fazer o contorno da mandala. Nesse primeiro momento, é importante que você não use o compasso para que você não fique suscetível a muita racionalização. O segundo ponto importante é o ambiente. Para você criar uma mandala, você vai precisar estar num espaço que você não vai ser interrompido durante 45 minutos, no máximo 1 hora. Fundamental também desligar seu celular. Antes de você começar, eu sugiro que você alongue um pouco o seu corpo, solte as tensões do dia, feche um pouco os seus olhos, respira algumas vezes bem profundamente e vai se desligando um pouco de preocupações, demandas externas, observando o que está acontecendo no seu universo interior. Se esses pensamentos persistirem, insista, foque a sua atenção
no que está acontecendo lá dentro. Sentimentos, sensações, imagens, o que fluir. Depois de um tempo você abre seus olhos, deixa a escolha da cor acontecer espontaneamente e começa. Você pode começar pelo centro da mandala, você pode começar pela borda, não importa. Você pode ter uma ideia do que você quer fazer ou você pode estar totalmente à vontade, sem nada na sua cabeça. O importante é que você se expresse em cor e gesto. Aqui não existe a ideia do julgamento. Não existe mandala feia, mandala bonita, mandala certa, mandala errada. Quanto mais livre você ficar, melhor. Lembrando sempre que a mandala vai revelar um pouco dos seus estados internos. E como todos nós, nossos estados internos são muito variados. Podem ser mais escuros, mais claros, mais caóticos, mais organizados. O que importa é você aceitar aquilo que surge. E o terceiro ponto importante é o que eu faço quando eu termino a minha mandala. Muitas vezes a gente faz uma mandala e é suficiente. Outras vezes fica uma sensação de inacabado. Se isso acontecer, desenhe quantas mais você quiser. Assim que você termina, é bem importante você colocar a data, não esquecendo do dia, mês e ano. Porque quando você for fazer um processo mais longo, você não vai mais se lembrar de quando é essa mandala. Para saber em que posição a mandala faz mais sentido para você, sempre gire o seu desenho. Bem lentamente para você fazer uma escolha que esteja conectada com o que você está sentindo. Depois que você datou a sua mandala e encontrou a posição ideal, é importante que você coloque a sua mandala a mais ou menos uma distância de um braço e simplesmente olhe para ela. Você vai ficar de frente para a imagem e observar. Muitas vezes a gente termina de desenhar e a imagem traz um sentido que se completa por si mesmo. Você não precisa fazer nada e algo do inconsciente flui espontaneamente. Lá no vídeo Fazendo as Pazes com a Própria História, você pode entender isso um pouco melhor. Outras vezes a imagem é muito provocativa, ela não vem tão rápido. Então aí você precisa olhar. Você vai olhar cores, você vai olhar formas, você vai observar um pouco o que está no centro. Na medida do possível, tente ser bem sincero com você. Se ela é desconfortável, é isso. Se ela é muito agradável, ela relaxa, ela descansa, observa quais são as cores que te trazem essa sensação. É uma imagem, é um símbolo. Outras vezes ela te dá um pouco de medo. O medo está na cor? O medo está na linha? Você vai só observando e até escrevendo um pouco o processo se você preferir. É interessante você escrever um pouco sobre o seu processo. Como foi desenhar? Como foi olhar para a mandala? O que te chamou mais atenção? O que desagradou? O que conforta? Para você ir compreendendo cada vez mais quais são os seus estados internos. Desenhar mandalas vai trazendo também bastante equilíbrio, bastante saúde. Só o fato de você colocar no papel alguns sentimentos, algumas sensações, traz grande sensação de alívio. E outras vezes também te deixa bem em contato com forças do seu inconsciente que você nem sabia que tinha. Todo processo de autoconhecimento não é um processo mecânico. Então, não espera a resposta imediata, a solução mágica, porque não é isso que você vai encontrar. Você vai observando as mandalas com o tempo e vai reconhecendo cada vez mais quais são os seus padrões, quais são as cores que você usa mais, as cores que você usa menos. E é nesse contínuo que você vai se conhecendo cada vez mais. Como qualquer processo que a gente começa, requer bastante dedicação para a gente perceber uma mudança. Se você começa um trabalho na academia, no mínimo 3 meses você vai precisar se dedicar bastante para ver alguma transformação. Aqui não é diferente. Então eu convido você a começar o seu trabalho com a mandala terapêutica e compartilhar com a gente como é que está sendo o seu processo. Se inscreve aqui no canal e conta pra gente. Um grande abraço e até a semana que vem.